Estou aqui com as Escrituras para comentar a palavra de Deus. Muitas pessoas perguntam como ler a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm dúvida como começar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Muitas pessoas não sabem fazer uma divisão das Sagradas Escrituras. Existe o método certo para poder ler a Bíblia? Não. Jesus diz assim, João 5,39, examinai as Escrituras. Não há um método único, não há um método exclusivo para a leitura da Palavra de Deus, para examinar a Bíblia. Mas eu quero dar o meu método que eu uso para a minha vida espiritual, que eu uso para poder meditar nas Sagradas Escrituras. Eu vou indicar que vocês comecem nos 4 evangelhos do Senhor Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Medite primeiro nesses 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos trazem o ministério do Senhor Jesus. Estes evangelhos, eles ensinam as parábolas do Senhor Jesus, o sermão do Senhor Jesus. Os 4 evangelhos, eu indico que vocês meditem nele primeiro. Não faça uma leitura atropelando as palavras. Ler entendendo cada palavra, cada versículo. Não fique ansioso para atropelar as palavras. É melhor você ler um capítulo bem entendido do que ler um livro completo. Então a minha dica é que vocês meditem nos 4 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois que vocês meditarem nesses 4 evangelhos, o meu conselho é que vocês meditem no livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Atos dos Apóstolos é o início da igreja, ou seja, a palavra Atos significa os feitos, as ações dos discípulos do Senhor Jesus. Então, medite o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Ali você vai encontrar o início da igreja que nasceu em Jerusalém. Ali você vai encontrar a história primitiva dos apóstolos. Ali você vai encontrar todo o ensinamento dos apóstolos para as igrejas que foram estabelecidas. As igrejas da Ásia, as igrejas de Éfeso, de Colossos, as igrejas da Macedônia, Tessália, Filipos, as igrejas da Grécia, da Europa ali, Macedônia e Grécia, a Europa, está ali Filipenses. Então, medite no livro de Atos dos Apóstolos. Depois que vocês terminarem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão partir para as cartas paulinas. Por que é chamado de cartas paulinas? Cartas paulinas é porque foram escritas pelo apóstolo Paulo. Paulo é considerado a estrutura, é considerado a coluna doutrinária da igreja. Você vai encontrar cerca de 13 epístolas do apóstolo Paulo. As epístolas que foram estabelecidas às igrejas, e todas essas epístolas que foram fundadas, que as cartas de Paulo, está no livro de Atos. Aí Paulo depois
foi estabelecido presbítero, foi estabelecido ancião, pastores para cuidar dessas igrejas, e mais tarde Paulo começou a enviar cartas para essas igrejas. A igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalonicenses, a igreja de Filipos, as igrejas que foram estabelecidas. Então, o meu conselho é que vocês estudem as cartas paulinas. Dentre as cartas paulinas, vai ter também as cartas pastorais. Quais são as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Essas cartas são chamadas de cartas pastorais. Por quê? Essas cartas foram enviadas a pastores que foi discipulado por Paulo e colocado em um determinado lugar para pregar o evangelho. Por exemplo, Timóteo, ele foi pastor na cidade de Éfeso, colocado ali, estabelecido ali por Paulo. Tito, ele pastoreou a igreja de Creta, também colocada pelo apóstolo Paulo. Então, depois que vocês terminarem de estudar as cartas paulinas, vocês vão estudar as cartas universais. Você sabe quais são as cartas universais? As cartas universais são 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e a epístola de Judas. Então essas cartas são chamadas de cartas universais, cartas apostólicas enviadas pelos líderes, pelos apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus. Por exemplo, 1 João, 2 João e 3 João é enviado às igrejas da Ásia. 1 Pedro, 2 Pedro também enviada para as igrejas da Ásia. Então, essas cartas universais, ali você vai encontrar advertência, ali você vai encontrar doutrina, ali você vai encontrar sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição, sobre arrebatamento. Terminando a carta universal, só vai faltar o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Não deixe de meditar no livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus para as coisas que está acontecendo e que vai acontecer. Não tenha medo de meditar no livro de Apocalipse. Tem muitas pessoas que têm medo, tem muitas pessoas que não lê o livro de Apocalipse porque tem medo. Mas eu quero dizer para vocês que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para nós meditarmos, porque ali fala de coisas tremendas, coisas gloriosas, fala a respeito da igreja de Jesus, que é as sete cartas. Ali fala sobre os 7 selos, as 7 pragas. Ali fala sobre a mulher vestida de sol. Ali fala sobre a besta do mar. Ali fala sobre a besta da terra. Ali fala sobre a Babilônia. Ali fala sobre o novo céu, nova terra. Então uma verdadeira sabedoria o livro de Apocalipse. Então, eu quero dizer para vocês, medite no Novo Testamento. O Velho Testamento você também vai precisar dele, porque uma parte depende da outra. O Novo Testamento, ele depende do Velho. Por quê? Porque ali do Velho Testamento, dali do povo de Israel, através dos profetas, através dos salmos, dos reis de Israel, para até chegar no Novo Testamento, a história sobre Deus, a história sobre o povo de Deus está no Velho Testamento. O Velho Testamento não deve ser desprezado.
Não. Você terminou de ler o Novo Testamento, estudar o Novo Testamento, aí você pode começar a meditar no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então, não fique preocupado de ler de Gênesis e Apocalipse, mas medita primeiro do Evangelho de Mateus até o Apocalipse. Resumindo, para terminar, então é o meu método que eu usei, é o meu método que eu uso. Então vocês é o meu método. Eu indico que vocês estudem os 4 evangelhos. Anotem aí no seu caderno os 4 evangelhos. Depois você vai meditar no livro de Atos dos Apóstolos. Depois você vai meditar nas cartas paulinas. Depois vocês vão meditar nas cartas universais, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e por último o livro de Apocalipse. Ou seja, é um método que eu usei, que eu uso. Vou fazer 30 anos que eu estudo a Bíblia Sagrada. É um método que eu usei, que eu uso e eu quero passar isso para você. Amém? Aqui é o pastor Antônio, mais uma vez, quero pedir a vocês aí, que vocês comenta aí, coloca um comentário aí, e que também você possa escrever no meu canal aí, e dar um joinha aí, porque você fortalece o nosso canal, ou seja, o YouTube, o logaritmo do YouTube entende que este vídeo tem que ir para outros locais. Então ajude nós aí, o meu canal aí tem música também aí, música de teclado. O pouquinho que eu sei eu estou ensinando. Não tenho nenhum curso e não sou profissional na área de teclado. A minha área, eu sou professor de teologia, eu sou professor de escola bíblica, eu sou professor de escola bíblica e doutrina. Eu agradeço vocês pela paciência, muito obrigado, boa noite e a paz esteja convosco.